Seu nome infalível és, os reinos em vão rezas. Diga seu nome, declare como um trovão, como um trovão, impetuoso, poderoso és. Que venha os céus, nós proclamamos. Eu não tenho para onde ir, teu perfume está marcado em mim. Na sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Eu não tenho para onde ir, teu perfume está marcado em mim. A sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. O meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu.
chama. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Nossa missão é celebrar a Deus com excelência. Nos relacionar com amor. E multiplicar a mensagem de Jesus Cristo sobre o poder do Espírito Santo. Promessa Taubaté. Somos igreja. Somos família. Somos família. Som. Pai do Senhor, igreja. Amém. Se coloque de pé, por gentileza. Um sábado abençoado a todos. Estamos dando início a mais um culto. E eu fico muito feliz de todos vocês estarem aqui. Vamos começar adorando ao nosso Senhor nessa tarde, oferecendo o nosso melhor, a nossa melhor adoração, porque a gente está aqui no Santo Sábado do Senhor, que já finaliza, mas a gente está aqui para oferecer o nosso melhor e se alegrar na presença do Senhor. Então vamos cantar, vamos bater palma. O Senhor merece o nosso melhor. A escuridão e me amou até o fim. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra. Em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o sobre as nações, sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro
fizeste a mim. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Glórias ao nosso Deus, aleluias. Aplauda o Senhor todo-poderoso e maravilhoso. Este louvor diz: Deus me chamou. O que você tem dito a Deus quando você ouve o seu chamado? Você está preparado todas as vezes que Ele te chama? Ou você tem falado: Senhor, hoje eu estou ocupada. Hoje o meu trabalho está me consumindo um pouco mais. A minha vida está muito corrida, hoje eu não estou podendo. O que você tem dito a Deus quando Ele te chama? Nós temos que lembrar que a prioridade da nossa vida sempre tem que ser estar aos pés do Senhor, fazer a tua vontade. Quando o Senhor chamar você para o trabalho, Senhor, diga: Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui, Senhor, eu quero cumprir o meu chamado, eu quero estar na tua presença. Que nós possamos nos lembrar todos os dias o quanto é importante estarmos na presença de Deus, o quanto é importante nós dizermos: Senhor, eu estou aqui. Não deixe que o trabalho, não deixe que as coisas deste mundo atrapalhem o seu chamado, atrapalhem você estar na presença de Deus. Cante comigo essa canção e fala: Senhor, eis-me aqui. Quando o Senhor te chamar para a missão, fala: Senhor, eis-me aqui. Que possamos cantar este louvor com alegria, bata palmas, se alegre, pois estamos na casa de Deus. Declaram a tua grandeza, Rei meu e Deus meu. Eu nasci pra te adorar e o teu nome proclamar. Eu quero ser um instrumento teu, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Aleluia, Senhor, que o nosso prazer é estar na casa de Deus.
56:3 diz: quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Como o salmista diz aqui, ele não quer dizer que existe ausência de medo independente de algumas situações, mas ele diz que tem onde ele confiar. Então, pode ser que muitas vezes o nosso coração, ele está muito medroso. Muitas vezes ele olha uma situação e ele fala: Senhor, eu não vou conseguir superar. Mas o Senhor, ele nos diz nessa tarde que a gente não é mais escravo do medo. O medo, ele não pode mais nos aprisionar. O medo não pode mais escravizar as nossas vidas. Porque a gente vive sobre o cuidado do Senhor. E o Senhor, ele vai cuidar. Então, quando você olhar para alguma situação e você sentir muito medo, entenda que você tem como confiar no Senhor. O Senhor, confie nele e olhe: Senhor, eu sou filho de Deus, eu sou filho amado de Deus. Então, se você tiver com medo nessa tarde, você se lembre de quem você é filho. Você é filho de Deus. E o medo não tem mais poder sobre a nossa vida. O medo não tem mais poder de reger a nossa vida. Vamos adorar o Senhor com ousadia, com autoridade, dizendo: Senhor, eu sou seu filho. E o medo, ele não pode mais me tornar escravo. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Com a melodia, ele me encontrou, me secou com uma canção que me
tarde, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz esteja com essa igreja. Eu gostaria de te pedir para curvar a sua fronte por um instante. Deus Santo, poderoso e justo. Senhor, não há nada que eu deseje mais, a não ser que nesta tarde, a Tua palavra, a Tua mensagem de redenção e esperança seja pregada. Que ela seja falada a todos os que me ouvem. Sou Teu servo. Que eu possa ser instruído pelo Teu Espírito Santo a falar a esta igreja. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Irmãos, é uma honra estar mais uma vez aqui, encarregado de encerrar essa série de mensagens tão maravilhosa, Fale aos Outros. Nós já falamos que Ele transforma, Ele liberta, Ele vive, e hoje eu estou encarregado de falar que Ele salva. Eu queria começar perguntando a você o quão comprometido ou então o quão disposto você normalmente está a levar um argumento adiante. Você normalmente é aquele que dá um boi para não entrar em uma briga, mas uma boiada para não sair? Você normalmente está disposto a levar as coisas até as últimas consequências? Eu gosto muito de um diretor que ele faz filmes que talvez você deva conhecer: Interestelar, Oppenheimer, a trilogia do Batman, para quem gosta. Mas ele utiliza um elemento que é muito recorrente nos filmes dele. E é justamente essa questão de o quão disposto uma pessoa, ou até onde uma pessoa está disposta a ir, quais são as consequências que essa pessoa está disposta a enfrentar para transmitir uma ideia, ou então para transmitir um estilo de vida, para transmitir uma mensagem. Um filme que foi dirigido por ele também, talvez menos conhecido, chamado O Grande Truque. Ele tem como sinopse o seguinte: depois de um trágico acidente, 2 mágicos do palco se engajam em uma batalha para criar a ilusão final, enquanto sacrificam tudo o que têm para enganar um ao outro. Tá. Eu não vou dar spoilers do filme, embora o filme já tenha uns 20 anos já, tá? Mas o filme inteiro, ele fica nessa tensão de até onde esses 2 mágicos... É um filme que se passa numa época um pouco mais antiga, a época que os mágicos eram um pouco mais vistos de uma forma um pouco diferente, né? Mas até onde eles estavam dispostos a ir para ter o melhor truque de mágica. E em determinado ponto do filme, um dos mágicos, ele está disposto até mesmo a mandar o outro mágico para a prisão, e dependendo até para a morte, né, para a pena de morte, apenas para sair como vencedor dessa disputa, como o melhor mágico. Já dizia o ditado que a vida, ou melhor, que a arte imita a vida. Então hoje nós vamos ler e nos aprofundar em uma dessas situações. É um relato de 2 apóstolos que são levados até as últimas consequências. Para a gente começar a ler esse trecho, eu gostaria de dar um panorama bem rapidamente aqui, porque infelizmente a gente não tem muito tempo. Mas o que está acontecendo é o seguinte: Jesus, ele havia ressuscitado e ele ordenou aos seus apóstolos que ficassem em Jerusalém até que eles recebessem o Espírito Santo, né? Até que o Espírito Santo descesse sobre eles, e eles fossem então as testemunhas de Jesus em todas as partes, desde Jerusalém até os confins da terra. Então, quando Jesus é elevado aos céus, passado alguns dias,
no dia de Pentecostes, os discípulos então ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Está lá em Atos 2, versículo 4. Então Pedro, ele faz um discurso inflamado, um discurso poderoso, levando quase 3.000 pessoas ao arrependimento. E um certo dia, Pedro e João, eles foram ao templo orar, e eles se deparam com um homem paralítico na porta do templo. Pedro e João, eles se voltaram para ele, após esse paralítico pedir por esmolas, né, para Pedro e João. Então eles se voltaram para ele, e eles disseram: olhe para nós. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. Glórias a Deus. Isso está lá em Atos, capítulo 3. E após isso, Pedro e João testemunharam de novo a respeito de Jesus, e mais 2.000 almas se arrependeram e se voltaram ao Senhor, se renderam ao Senhor. Porém, tal qual aconteceu com o seu mestre, Jesus, eles foram confrontados pelos líderes religiosos e em seguida eles foram presos. E agora eles estão sendo questionados a respeito do que aconteceu e qual a autoridade deles para realizar tais atos. É muita coisa para 3 capítulos, na verdade. E eu não mencionei nem a metade do que aconteceu, irmãos. Se você ler o livro de Atos, você tem Atos dos Apóstolos, né, o título, né, mas poderia ser Atos do Espírito Santo. E você vê que nesses 3 versos já tem uma riqueza ali, uma mensagem poderosa para nós. Mas o relato que nós vamos ver a seguir é então também uma demonstração, com certeza, poderosa do Espírito Santo. Vamos lá, está registrado em Atos capítulo 4, eu vou ler dos versículos 7 até o 12. Atos 4, do 7 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram. Isso são os líderes religiosos lá, saduceus, mestres da lei. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado, e os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. É uma resposta impactante, poderosa aqui de Pedro e João, não é verdade? Diante dos líderes. Se nós nos atentarmos a esse relato, nós vamos perceber que a mensagem que eles estão transmitindo incomodou muita gente. E que principalmente as autoridades não toleravam esse tipo de mensagem. Principalmente os saduceus, que eram um grupo de religiosos da época, que não acreditavam na ressurreição. Então, nós vemos que incomodou muita gente. E essa mensagem, ela também é considerada uma mensagem de intolerância, muitas vezes hoje em dia. A nossa sociedade atual, a sociedade principalmente ocidental, contemporânea, ela tem uma enorme dificuldade de aceitar esse tipo de discurso.
principalmente dos versos finais que eu li aqui com vocês. Isso é evidente desde assuntos mais triviais do nosso dia a dia, como, por exemplo, futebol. Um discurso mais apaixonado, ele pode soar um pouco como soberba, né? Se alguém fala que meu time é o único time tricampeão mundial, meu time é o único time campeão de tudo. Já tem um pessoal de verde aí que não gostou muito dessa mensagem. Então isso é visto como soberba, até numa coisa simples como essa. Nós podemos ver também isso em alguns assuntos um pouco mais complexos. Hoje em dia a gente escuta muito falar que existem várias formas de amor, né? Toda forma de amar é válida. A gente escuta relatos ou mensagens como essa, falas como essa. E a gente tem também aquele famoso, né? Se a gente for ver em termos religiosos, todos os caminhos levam a Deus. Então a gente tem uma questão aqui, né? O povo, as pessoas contemporâneas têm uma questão de que elas não gostam de exclusividade. Portanto, essa afirmação dos apóstolos aqui no verso 12, ela pode não ser muito bem recebida hoje em dia. Todavia, não é porque a gente não gosta de alguma coisa que essa coisa deixa de ser verdade, não é mesmo? Tem um teólogo chamado Robert Sproul, que ele conta um testemunho muito interessante sobre esse assunto. Ele conta que certa vez ele estava na faculdade e ele fora questionado pela professora dele. Ela perguntou o seguinte: Sr. Sproul, você acredita que Jesus é o único caminho para Deus? E após um momento de reflexão, ele responde positivamente. A professora então dele responde: essa é a declaração mais intolerante, ultrajante, arrogante e mais fanática que eu já ouvi na minha vida. Talvez essa tenha sido a reação que os líderes judeus tiveram na época que Pedro e João falaram isso diante do Sinédrio. É bem verdade que por um motivo talvez um pouco diferente dessa professora, mas o fato é que eles não concebiam a ideia de que um carpinteiro, um pobre carpinteiro de uma cidade irrelevante do reino de Israel, pudesse morrer numa cruz e ser o salvador de toda uma humanidade. E aí que nós entramos na primeira grande verdade que nós podemos extrair desse relato bíblico. A primeira verdade é que nós precisamos entender que a morte de Jesus tem o poder de nos salvar da condenação eterna. Precisamos entender que a morte de Jesus tem o poder de nos salvar da condenação eterna. Se você já viu o filme O Senhor dos Anéis ou já leu o livro, ele começa a falar o seguinte, o autor, né? O mundo mudou. Eu posso senti-lo na água. Eu posso senti-lo na terra. Posso senti-lo no ar. Muito do que havia está perdido, pois nenhum dos que se lembra está vivo. Parece que quando a gente olha para o mundo, tem alguma coisa de muito errado, na verdade. Quando você olha para o lado, quando você vê algumas coisas que estão acontecendo no mundo, você sente lá no fundo que tem alguma coisa alterada. Parece que está faltando alguma coisa. Parece que a ordem natural das coisas foi alterada. E é difícil para o ser humano aceitar que esse mundo é tudo o que nós temos. As pessoas relutam em acreditar, em aceitar que o final de tudo é apenas uma escuridão eterna, ou que a gente vai voltar para o pó e é isso, não tem mais nada além disso. No fundo do fundo, no fundo, até aquela pessoa mais cética
ela sabe que tem alguma coisa que não está batendo ali. Você olha toda a desgraça que acontece, toda a corrupção, e você imagina como que seria se não tivéssemos isso para atrapalhar o ser humano. As pessoas pensam muitas vezes isso. Acontece que nós nunca nos colocamos como os causadores dessa desordem no mundo, não é verdade? É sempre a outra pessoa. É sempre criminosos, marginais. Afinal de contas, nós somos bons cidadãos. Nós não cometemos nenhum crime. Nós somos seguidores das leis. Nós buscamos respeitar o direito das outras pessoas. Perfeito. Mas o que você pode dizer em relação, por exemplo, à inveja que você sente do seu vizinho, do seu descontrole emocional, muitas vezes, que nós acabamos descontando no nosso marido, na nossa esposa, nos nossos filhos? Às vezes que você talvez tenha desejado mal para uma outra pessoa, aquele que te deu uma fechada no trânsito, ou alguém que fez algo muito grave para você. E às vezes que você achou que tinha o controle de tudo em suas mãos. E às vezes que você, no seu coração, disse que não precisava de Deus, que você viveu como se Deus não existisse. Eu quero que você imagine o seguinte: antes de tudo ser criado, havia Deus. Ele era perfeito, é perfeito, suficiente. Ele não precisava de nada porque ele era completo já. Mas em um ato de amor, um ato de criação ali, ele decide, porque ele pode fazer isso, criar todas as coisas que existem. E ele coloca o ser humano, criado à sua imagem, à sua semelhança, para cuidar de todas as coisas e desfrutar do amor de Deus e da bondade dele. Até aqui está tudo ótimo, maravilha. Acontece, como vocês sabem, que esse ser criado, ele se envolve em uma revolta cósmica aqui. E ele acha que ele poderia ser igual a Deus. Ele acha que ele mesmo poderia estabelecer os seus limites, as suas noções do que é certo, do que é errado, do bem e do mal, do que é justiça e do que não é justiça. Agora eu te faço uma pergunta. Não seria perfeitamente justo se Deus, ele simplesmente destruísse esses seres criados? Eles acabaram de se rebelar contra um Deus que é totalmente santo, totalmente justo, perfeito. Toda vez que nós criamos os nossos conceitos de certo e errado, toda vez que nós tiramos Deus da equação, nós estamos agindo conforme os dois, ou conforme o casal lá no Éden, se rebelando contra Deus. Nós, como criaturas, queremos muitas vezes dizer para o Criador o que é o bom e o que é o mal. Então, sim, seria perfeitamente justo que Deus aniquilasse a sua criação, o ser humano. Ele teria o total direito de fazer isso. Conforme a gente vai entendendo a santidade de Deus, a sua justiça, a sua bondade, a gente vê que esses atos são uma afronta ao Deus eterno. Isso é uma afronta. Por menor que a gente acha que sejam os nossos atos. Por menor que a gente ache. Isso é uma afronta diante de Deus. Mas o que deveria ser uma surpresa para nós então, é que Ele não nos destrói. Pelo contrário,
Ele vai muito além disso. Ele nos dá uma promessa de misericórdia e perdão. Ele não tinha nenhuma obrigação de fazer isso. Ele promete que alguém viria para levar todos os nossos erros, todos os nossos pecados. E mesmo após ele ser rejeitado pelas próprias pessoas que ele prometeu libertar, mesmo após ele ser substituído por outros deuses, mesmo após ele ter enviado diversas mensagens através de pessoas que foram usadas para transmitir o caráter de Deus, ele ainda assim, num ato último de amor, ele envia o seu único filho para sofrer a punição que era nossa, para sofrer a morte que era nossa. Nós que merecíamos morrer, porque fomos nós que pecamos, nós que erramos. Então, toda vez que alguém se pergunta, por que Jesus veio? E alguém responder, ele veio para nos salvar. É verdade, ele veio para nos salvar. Mas nos salvar do quê? É exatamente isso, irmãos. Ele veio nos salvar da morte eterna, da condenação eterna, que era merecidamente para nós. E ele veio nos libertar disso. Mas não acaba assim. A gente pode pensar assim, poxa, mas Jesus morreu? Morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. É uma boa notícia, eu não estou aqui para trazer notícia ruim para vocês. Eu vim trazer uma boa notícia para vocês. A melhor notícia que alguém poderia receber. A melhor notícia é essa, que o Filho do Homem, o Messias, ele ressuscitou dentre os mortos e ele reina soberanamente. E todo aquele que aceita o seu sacrifício, reconhece que é pecador e se arrepende, ele está disposto a nos salvar da morte, da condenação eterna e nos dar a vida eterna. Essa é a melhor notícia que alguém poderia escutar. O teólogo que eu mencionei agora há pouco, ele foi procurado por essa professora no final da aula. A professora reconheceu que talvez ela foi um pouco áspera diante dos outros alunos na aula, né? E depois disso o teólogo explicou tudo isso, todo esse plano de salvação do Senhor. E depois de ouvir tudo isso, ele perguntou, né, para a professora, depois de ouvir tudo isso, pode você colocar-se diante de Deus e dizer, essa é uma linda história, mas o que há em especial em Jesus? O que há de especial em Jesus? O Senhor, eu acho que não fez suficiente. Por que o Senhor não enviou uns 20 salvadores para a gente, então? No que isso incomodaria Deus se você colocasse a confiança em qualquer outro tipo de pessoa? Em Cristo ou então algum outro salvador? Será que algum de nós teria essa ousadia de dizer diante de Deus Todo-Poderoso que o Senhor não fez o suficiente? Que o Senhor não deveria mandar apenas um Salvador? E era exatamente isso que abordava o discurso de Pedro. Naquele dia no templo, quando as mais altas autoridades de Israel perguntaram para Pedro e João, com que poder ou em nome de quem fizeste isto? É aí que Pedro faz uma afirmação contundente, que não dava para voltar atrás, porque ele estava cheio do Espírito Santo. E ele fala, autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado e os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam, senhores e todo o povo de Israel, que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Os apóstolos haviam curado no nome de Jesus
aquele a quem as pessoas haviam crucificado, mas a quem Deus levantou dos mortos. Sabe por quê? Para que todo Israel pudesse saber que esse é o único nome que há debaixo do céu pelo qual os homens devam ser salvos. Eles foram claros para aquele aleijado. Eles falaram: no nome de Jesus o Nazareno, para que todos soubessem que não há salvação a não ser em Jesus Cristo. É o único nome. Irmãos, quando você lê Atos dos Apóstolos, você percebe que esses apóstolos, eles estavam tão convictos disso tudo que eles falaram, que eles estavam dispostos a morrer por essa afirmação. Ninguém morre por uma afirmação falsa, por uma mentira. Eles estavam dispostos a ir até as últimas consequências. Nós temos uma segunda verdade preciosa aqui para nós hoje. Nós precisamos falar da salvação, custe o que custar. O quão comprometido você está com essa mensagem? O quão disposto você está a falar para os outros sobre essa mensagem que pode mudar vidas? Talvez nós possamos fazer um paralelo com a história de Pedro e João diante do Sinédrio. Pensa mais ou menos o seguinte: imagina dois jovens que acabaram de sair do ensino médio, que eles estão transmitindo uma mensagem que está incomodando muita gente. Eles estão propagando uma mensagem que não está agradando os poderosos, principalmente. E após uma série de situações, esses jovens, eles são levados então diante do Supremo Tribunal Federal. Imagina como que estaria o coração desses dois jovens ao ouvir isso, que eles deveriam comparecer diante do STF. Você pode pensar talvez que assim, eles vão ser engolidos por aqueles magistrados lá de toga. Eles vão ser trucidados ali, vão ser repreendidos. E chegando lá é exatamente isso que acontece. Eles são repreendidos, eles são questionados, eles são coagidos a parar de transmitir a mensagem deles. Você acha que esses dois jovens arriscariam a vida deles, a liberdade deles, para continuar anunciando a mensagem que eles têm para anunciar? Dificilmente. Eu já respondi, dificilmente. Acontece que essa mensagem de Jesus, ela não é apenas uma mensagem bonita. Ela não é sobre um homem sábio que realizou ações bonitas. Essa é uma mensagem que, para quem acha que pode dar um jeito sozinho em sua vida, é uma mensagem desesperadora. Mas para quem crê, é uma mensagem libertadora. Quem crê nessa salvação, entende que não há um abismo tão grande que pode nos afastar de Deus. Quem entende isso, não consegue se conter diante de qualquer situação. Ele vai levar até as últimas consequências. Nenhum apóstolo se conteve. O relato histórico, ele nos revela que todos os apóstolos, com exceção de João, eles foram brutalmente assassinados por pregar o evangelho. Se você quiser, eu tenho aqui um livro chamado Livro dos Mártires. É um livro que tem mais de 500 anos, que traz o relato dos primeiros mártires da igreja. É só morte. Você percebe que essas pessoas morreram para anunciar a boa notícia. Imagina você, um apóstolo de Jesus. Aí depois de tudo que aconteceu, Jesus voltou para o céu,
tudo isso que se passou. Passado uns 10 anos ali, você recebe uma carta de que, por exemplo, Tiago morreu, assassinado. Tiago era um dos apóstolos, tá, de Jesus. Tiago morreu assassinado. Aí depois você recebe outra carta falando que Pedro foi assassinado. Depois outra carta de que o outro Tiago foi assassinado. Depois Mateus foi assassinado. O que você vai começar a pensar? Você vai falar, tem 12. Já foram 4. Depois vai mais 5, 6. Você acha que isso conteve os últimos apóstolos? Nem a morte dos outros apóstolos conteve os outros apóstolos. Eles só pensaram, eu vou continuar falando mesmo assim. O pensamento deles é, eu vou continuar pregando. Talvez você se sinta desencorajado ao ouvir isso. Pensando assim, será que eu teria essa coragem para anunciar a mensagem de Jesus, mesmo que isso me levasse à morte? Talvez você se sinta indigno, você se sinta despreparado. Eu acho que todo cristão genuíno já pensou algo parecido com isso. E eu quero te dizer que Jesus já sabia disso, inclusive. Jesus já sabia disso. Talvez por isso mesmo que ele tenha falado lá em Lucas 11, ou melhor, 12. Ele fala assim: quando vocês forem julgados nas sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com o que vocês falarão, com o modo como se defenderão e nem com o que vocês dirão. Pois o Espírito Santo naquele momento lhes dará as palavras certas. Aqui fica claro, fica evidente que nós não somos nada, que a mensagem é muito mais importante, e quem é que nos capacita é única e exclusivamente o Espírito Santo. A nossa mensagem não se trata de sabedoria humana. A palavra do Senhor, a mensagem do Evangelho, não se trata de uma mensagem simplesmente bonita. É uma mensagem que quem nos capacita é o próprio Espírito Santo. Nós somos homens, como esses apóstolos eram, homens comuns, homens simples. E a gente vê que realmente eles não têm nada de especial neles mesmos, né? O que eles têm é o Espírito Santo conduzindo a vida deles, fazendo com que eles queiram pregar essa mensagem para todos os que estão ao redor deles. A mensagem do Evangelho, em comparação com as nossas vidas, ela vale muito mais. Por isso que Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida, por minha causa, a salvará. Não existe nenhuma outra mensagem que vale a pena morrer propagando, anunciando. Não existe nenhuma outra mensagem, não existe nenhum outro nome que pode salvar, a não ser Jesus Cristo. Essa é a mensagem que tem que tomar o nosso coração a cada dia, para a gente anunciar. A gente não pode ficar calado. Eu gostaria de te convidar a ficar em pé neste momento. Eu ganhei esse livro do meu irmão, obrigado Lucas pelo livro, já tem um tempo, e eu estava lendo o relato de um dos apóstolos que morreu, foi Tiago maior, Tiagão, e segundo o relato histórico, ele
Ele foi condenado à morte pelo rei Herodes Agripa. E no caminho do seu martírio, um dos seus acusadores, ele não aguentou e ele se converteu ali naquele momento, no caminho de Tiago para o martírio, falando que não era justo que ele padecesse sozinho. Ele tinha se convertido ali, ele aceitou a Jesus, reconheceu Cristo como seu Salvador, e ele foi decapitado junto com Tiago. Esse é só um dos relatos dos apóstolos. Se você ler os outros, são coisas nesse nível também. Como eu falei, eu não quero te desencorajar. Pelo contrário, eu quero que você entenda que a mensagem que nós temos para trazer é muito maior do que nós mesmos. A gente não deve se preocupar com o que nós vamos falar, se um dia nós somos chamados a dizer qual que é a esperança da nossa fé, qual que é a razão da nossa fé. Talvez a gente nunca passe por isso. A gente está num país que tem certa liberdade religiosa. Nós não sabemos, as coisas mudam. Talvez a gente nunca seja chamado. Mas o fato é, nós precisamos estar dispostos a pregar essa palavra, a anunciar essa mensagem, custe o que nos custar. Custe o que nos custar. E eu gostaria de te convidar neste momento. Se você já reconheceu a Cristo como seu Salvador, eu quero te convidar a primeiramente agradecer pela obra que Ele faz em nossa vida, que Ele continua fazendo. E te convidar a pedir que a cada dia a nossa fé seja provada, de maneira que a gente possa, em algum momento, de alguma forma, reconhecer e dizer que só o Senhor, só Jesus que pode nos salvar e que nós estamos dispostos a enfrentar qualquer consequência dessa nossa fala, dessa nossa mensagem. Amém, irmãos? Ore juntamente comigo. Santo Deus, poderoso Senhor, estamos aqui diante de Ti. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por não se esquecer de nós. Obrigado por termos a oportunidade de ouvir a boa notícia do Teu Evangelho, de que o Senhor enviou o Seu Filho amado Jesus para morrer naquela cruz por nós. E não há nenhum outro nome debaixo da terra em que nós possamos ser salvos. Senhor, capacita a nossa vida, que o Teu Espírito Santo possa nos encher a cada dia para anunciar de maneira corajosa para aqueles que nos cercam, aqueles que chegam diante de nós, a razão da nossa fé, a esperança e essa mensagem que pode trazer arrependimento e salvação para todos os que escutarem. Esse é o nosso desejo, Senhor. Cuida de nós nesta tarde, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele foi obedecer o plano que Deus escreveu.
de salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o amor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Ele pagou o preço da minha salvação. 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 Ele pagou o preço da minha Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Lá em Malaquias 3:10 diz assim: tragam todos os seus dízimos ao depósito do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Nós sabemos o quanto Deus é maravilhoso e é bondoso em nossas vidas. Que nós possamos sempre nos lembrar disso, quando trouxermos as nossas ofertas, os nossos dízimos, nós nos lembrarmos que foi o Senhor que nos deu, foi o Senhor que proveu, foi o Senhor que derramou bênçãos em nossas vidas.
Vamos neste momento curvar as nossas cabeças e levar a Deus uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Neste momento, Senhor, estaremos aqui trazendo as nossas ofertas, os nossos dízimos, Pai. E eu quero pedir, Senhor, em favor de cada um dos Teus filhos, Pai. Em favor de cada um, Senhor, que estará aqui trazendo, Senhor, a sua oferta, Pai, que é de todo o seu coração, Pai. Eu peço, Senhor Jesus, que venha abençoar cada um dos teus filhos. Abençoe o seu trabalho, abençoe a sua casa, Senhor. Não deixe que nunca nada lhes falte, Senhor. É o que eu lhe peço, Pai. Abençoe também a sua igreja, Senhor. Que tudo aquilo, Senhor, que será entregue aqui seja muito bem usado, Senhor, na tua obra, Pai. Que tudo seja para honrar e agradecer o teu nome, Senhor Jesus. Nós agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito em nosso meio, Pai. E pedimos, Senhor, continua fazendo. Continua, Senhor, derramando bênçãos na vida dos teus filhos. Continua derramando bênçãos, Senhor, na tua igreja, Pai. É o que eu lhe peço em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. A igreja tem oportunidade, aí na sua cadeira você tem envelope de dízimo, de oferta e também tem um QR Code para caso você queira fazer uma transferência. Você que nos assiste de casa também está sendo projetado para você, os nossos dados bancários. Lembrando sempre de enviar o comprovante para esse número na tela. Vamos continuar adorando ao nosso Deus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Aleluia! Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu, aleluia, e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Glórias a ti, Jesus. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Louvado seja teu santo nome, Rei Jesus. Os governos podem ir e voltar, mas somente o seu trono será estabelecido. Nós ansiamos pelo teu reino, Jesus. Glórias a ti, que venha o teu reino sobre nós, Senhor Jesus. Nós ansiamos por ti, Senhor. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és.
louvado e exaltado o teu santo nome, Rei Jesus. Aproveitando esse momento que acabamos de declarar que nós servimos a um Deus vitorioso, vamos orar que mediante as batalhas que nós estamos enfrentando ou que nós vamos enfrentar, nós temos um Deus que Ele é soberano e é Senhor sobre todas as coisas. E Ele é o general dos exércitos, Ele é o general da nossa vida. Tem batalhas que é Ele que está guerreando por nós, porque por nós mesmos nós não conseguiríamos fazer nada. Mas Ele está lutando por nós e enviando seus anjos para batalhar por nós. Então vamos orar neste momento. Senhor Jesus, Tu és poderoso, Tu és extraordinário, Tu és o Deus digno de honra, de glória, poder e autoridade. Nós sabemos que com o Senhor, direcionando a nossa vida, o nosso coração, nós temos a vitória garantida em Ti, Jesus. Mediante as batalhas, Senhor Deus, que nós temos enfrentado, que os Teus filhos têm enfrentado, o Senhor é poderoso, o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Tu és o Deus que está na direção das nossas vidas, do nosso coração. E em nome de Jesus, Senhor Deus, nos ajude a batalhar, nos ajude a lutar. Luta aquelas batalhas que para nós não tem como ser resolvidas, mas para o Senhor é possível ser resolvida. O Senhor é o Deus poderoso, Deus extraordinário que nós servimos, que nós adoramos, que nós declaramos como nosso único Rei, como nosso único Salvador. E em nome de Jesus, que nós alcancemos a vitória no Senhor, que o Senhor direcione todas as coisas, que o Senhor lute as batalhas que para nós estão sendo difíceis, mas que o Senhor, mediante a Tua vontade, o Teu querer, seja feita, Senhor Jesus, seja concretizada, Senhor Deus. Nós estamos aqui a cada dia dependendo ainda mais do Senhor. Tu é a glória, Teu é o poder, Tu é a autoridade, Senhor Deus. Nos ajude, nos capacite em cada momento, em cada instante. Cuida da Tua igreja, cuida dos Teus filhos. Em nome de Jesus, aleluias. Glórias a Ti, Senhor Deus. Aleluia. Hoje aqui eu venho justificar a igreja, que o pastor Wilbert e a diaconisa Cássia, o presbítero antes, e a diaconisa Liz não estão presentes conosco, pois hoje eles estão cumprindo uma agenda regional, uma agenda administrativa. E gostaria de frisar aos irmãos que semana que vem, nosso próximo sábado, nós teremos ceia do Senhor. Então se prepare para estar aqui conosco, participando, tendo esse momento de comunhão, onde Cristo deixou o exemplo para nós, de exercermos a humildade ao lavarmos os pés e tomarmos o vinho e comermos o pão em memória do que Ele fez por nós. Então eu convido a você para estar junto aqui com a gente, participando, e sabemos que Deus está na direção de todas as coisas, da minha vida e da sua vida. Gostaria em pé mesmo de orar com você, encerrando esse culto, que foi maravilhoso.
E então feche seus olhos e olhe comigo. Senhor Jesus, cada vida que está aqui, cada família que está aqui sendo representada. Obrigado por todas as bênçãos que o Senhor derramou sobre nós, sobre essa comunidade, Senhor Deus. Sobre a vida do pastor Aparecido, que graças a Deus teve alto, Senhor Deus, para a honra e louvor do Teu nome, Jesus. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que está direcionando todas as coisas sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração. Que sobre cada família, sobre cada vida que está aqui presente, a Tua bênção e a Tua paz repousem sobre cada um. E quando voltarmos para os nossos lares, nós possamos declarar todos os dias que Tu és o Deus da nossa vida, o Senhor da nossa história, aquele que está nos direcionando para a eternidade, Jesus. Nos ajude, Senhor Deus, a permanecer no Senhor. E nós declaramos a paz e a alegria sobre os corações que estão aqui presentes. Em nome de Jesus. Amém. Abraço seu irmão, dê a paz do Senhor e aproveite o culto. Você que está assistindo a gente, obrigado. Que Deus continue te abençoando, cuidando de você e a sua família, em nome de Jesus. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu